Está conosco o professor de relações, professor e doutor em relações internacionais, Sidney Leite. Professor, um prazer tê-lo aqui na programação da Band News FM. A gente, enfim, está encerrando aqui esse primeiro giro de manchetes a respeito do Irã. Conflito para lá de complexo que afeta praticamente todos os campos da sociedade, né? Todas as regiões do planeta, de alguma maneira. E dada essa complexidade do conflito, né, daquela região do planeta, e principalmente a imprevisibilidade do presidente dos Estados Unidos, né, que nesse instante é quem está dando as cartas, é possível fazer algum tipo de previsão a respeito do que está acontecendo? Bom dia para o senhor. Bom dia, Megali, Sheila, Carla. Lembro de Eric Hobsbawm, ele diz que os historiadores não estão aptos a fazer previsões por falta de forças naturais e sobrenaturais, mas eles podem fazer conjecturas, né? E seguindo o meu mestre, claro, podemos fazer algumas conjecturas. Uma delas é que de uma guerra prolongada seria altamente destrutivo, né? Especialmente para o Irã, o povo iraniano, que é a principal vítima desse processo, pelas faltas até de condições materiais e logísticas, mas também do ponto de vista, desse mesmo ponto de vista, para os Estados Unidos e para Israel, uma guerra prolongada seria desastrosa, notoriamente no caso dos Estados Unidos, uma guerra que se prolongasse por alguns meses, até por conta das eleições que se avizinham, né? As eleições são em novembro, e seria nitroglicerina pura, para usar uma linguagem bélica, né, para os candidatos republicanos. Professor, que sinais o senhor enxerga nos próximos passos a serem dados por China e Rússia? A gente ouviu agora há pouquinho um especialista aqui em conflitos militares falando sobre esse assunto, mas de que maneira o senhor lê esses sinais dados pelos dois países até aqui e quão determinantes serão os passos dados pelos dois países para esse conflito? Os sinais até aqui são bastante previsíveis, né? Veja, por motivos diferentes, a Rússia ela trava uma guerra para a qual ela se imaginava preparada, mas que o tempo mostrou que não estava tão apta assim a derrotar o seu inimigo. É uma guerra que se prolonga, comemorou, entre aspas, né, agora 4 anos, né, do conflito. Então, na prática, a Rússia não tem condições, nesse momento, de dar qualquer apoio que não seja o apoio diplomático ao Irã. E a China, por estratégia, quer dizer, a China ela tem os seus aliados, mas historicamente a China não dá apoio bélico militar ou serra fileiras lado a lado para enfrentar um inimigo dos seus aliados, né? E tanto Rússia quanto China, nesse momento, não querem um confronto que passe algumas fronteiras em relação aos Estados Unidos, né? Na prática, Sheila, Carla e Megali, o Irã está isolado, né? O Irã está sozinho nesse conflito. E aí, duas observações aqui. A gente estava conversando um pouco fora do ar, professor. Estava dividindo também com os meus colegas um pouco do que a gente viu acontecer com a Europa. Com a União Europeia, porque mesmo todos juntos, os países da União Europeia, eles representam aparentemente muito pouco na tomada de decisão, no peso. Estava falando aqui fora do ar. A Europa é uma banana, né, nesse conflito, gente, porque por mais que se posicione e tal, não tem mais peso geopolítico, não é, professor? Excelente reflexão, Sheila, sem dúvida. Aliás, há um livro muito interessante que compara as potências aos planetas, né? E por uma série de construções imaginárias, especialmente da sociedade ocidental, a Europa é comparada a Vênus, né? Enquanto os Estados Unidos é comparado a Marte, e por aí vai, né? De fato, a Europa foi perdendo protagonismo muito por responsabilidade dela, dos países europeus, que simplesmente se acomodaram numa aliança atlântica, né? Completamente submissos aí à liderança, né? Norte-americana, né? E agora os Estados Unidos
que desenvolvem uma política de superpotência, né? A Europa, de fato, perdeu todo o protagonismo e isto agora parece que lideranças europeias começam a defender alianças militares entre os próprios países europeus, Alemanha, França, Reino Unido, né? Mas do ponto de vista bélico, né, não há muito a que ser empregado quando a gente fala de poder bélico, tem o poder não só de usar as armas, né, mas o poder de dissuasão, né? Não me ataque porque eu tenho força para te contra-atacar na mesma proporção. Então, a Europa, a tua análise é perfeita, não é? Ela perdeu protagonismo pelas suas fragilidades e pelas suas irresponsabilidades no ponto de vista de estratégia geopolítica no médio e longo prazo. E a tendência, né, professor, ao que tudo indica, é que essa força, ela continue diluída e cada vez mais diluída diante dessa estratégia dos Estados Unidos. Aí retomando um papo que nós tivemos no fim de semana do o que os Estados Unidos querem. E o professor estava dizendo que é a hegemonia, né? É se sobrepor a todo o planeta com base na força militar que tem. A tendência é essa, então, né, professor? Porque tratativas diplomáticas, isso parece já estar ficando num passado, certo? Nós viramos a chave, né, para usar uma linguagem bem popular, de Biden para Trump. O Biden também sustenta, como o próprio Barack Obama, né, um projeto hegemônico, né, norte-americano de liderança. Só que tanto Barack Obama quanto Biden vislumbravam esse poder por intermédio do domínio da liderança das organizações internacionais, das alianças, né, das alianças estratégicas com seus aliados, né? O Trump, que expressa, né, um viés antiliberal nesse aspecto e de longo prazo na história americana, isso não começa agora, né? É o mesmo projeto hegemônico, só que com a imposição da força. Inclusive, no discurso do Estado da União, na semana passada, né, na terça-feira passada, ele anunciou dobrar aquele orçamento militar que já é o maior do planeta, assim, muito longe de qualquer tipo de comparação, ele praticamente vai dobrar, né, e usar o que a gente chama de hard power, né, como a ferramenta de ação, a estratégia de ação dos Estados Unidos, e não só com relação ao Irã, já usou com a Venezuela, né? E abre aí umas janelas, né, de possibilidades de ações em outras regiões do planeta, tirando o sistema internacional do eixo da cooperação e colocando no eixo do conflito. Então, vai ser uma situação normal, a partir de agora, a gente conviver com conflitos, talvez não de não tanta magnitude, quando a gente fala do Irã, por uma série de circunstâncias, né? Mas os conflitos vão fazer parte do cotidiano, do sistema e da ordem internacional. Professor, quando alguém faz ali a velha conjectura de que talvez estamos... Velha, porém real, tá? De que talvez este seja o pontapé inicial para a Terceira Guerra Mundial e etc. Será esta a guerra do fim do mundo? Qual seria o caminho se isso de fato ocorresse? Quais seriam as consequências, os atores? Como é que esse conflito se espalharia pelo planeta? Aí precisamos definir o que é uma guerra mundial, né? Aí nós temos duas experiências, embora existam historiadores que falam que nós tivemos mais de 8 guerras mundiais, eu não estou entre esses analistas, né? As duas guerras mundiais, elas aconteceram do ponto de vista, digamos assim, conceitual, quando guerras isoladas construíram vasos comunicantes e virou uma única guerra. Isso fica muito claro, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Nós tínhamos o conflito Estados Unidos e Japão no Pacífico, os conflitos no continente europeu, que falamos há pouco, né? Que era o avanço do Terceiro Reich em direção ao leste europeu, conflitos na África. Quando esses conflitos se tornaram, não é, comuns dentro da formação de alianças, nós tivemos a configuração da Terceira Guerra Mundial.
não é por falta de conflitos que nós não teríamos uma terceira guerra mundial, indo nesse raciocínio. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, que também conversamos sábado, né, com a Carla e com o Fábio, que do lado mesmo, nós temos um conflito agora entre o Afeganistão e o Paquistão, sendo que o Paquistão tem armas nucleares. Nós temos o conflito Ucrânia e Rússia, os conflitos generalizados no Oriente Médio. Não custa muito um conflito entre Etiópia e Egito por conta da água. Temos a crise, enfim, eu aqui ficaria o dia inteiro e seria altamente cansativo para os nossos ouvintes, né? Mas, por enquanto, esses conflitos eles não convergem, digamos, para forças ou alianças comuns. Então, nós estamos longe de uma terceira guerra mundial, mas nós temos, digamos, os elementos, as variáveis capazes de desencadear guerras que ultrapassem o limite regional e ganhem uma dimensão global. Mas estamos ainda longe dessa possibilidade. Professor, em 30 segundos, porque senão vão me matar aqui no estúdio, efeitos para o Brasil neste momento. Para além do preço do petróleo, a gente deve temer mais alguma coisa? O Brasil é um grande exportador para o Irã. Né? O Irã vive um embargo econômico, o Brasil exporta muitos produtos importantes, né? E, é claro, numa relação comercial, nós temos os dois lados. Isso pode impactar, sem dúvida, em alguns setores da economia brasileira. Professor e doutor em Relações Internacionais, Sidney Leite, obrigado pela entrevista. Boa semana para o senhor. Uma ótima semana, um forte abraço.